agora em debate esse assunto da cartilha e também os outros assuntos relativos ao tema que estão, digamos assim, incendiando as discussões aqui na Câmara dos Deputados, também no Senado. Conosco, na ponta da linha, Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A BGLT é uma das organizações do movimento social que está à frente da mobilização em favor dos direitos dos homossexuais. E na outra ponta da linha, o pastor Silas Malafaia, ligado à Assembleia de Deus, que é um dos líderes dessa manifestação de hoje à tarde. Nós vamos então promover um debate e, acima de tudo, um diálogo sobre as posições de cada um deles sobre essas questões. Eu vou começar sobre essa questão que foi a mais candente dos últimos dias, aproveitando inclusive as declarações do do ministro Haddad e do deputado João Campos. Começo pelo pastor Silas Malafaia. Pastor, essa posição de não fazer material algum, mesmo um material discutido com as igrejas, discutido com a sociedade, ela é uma posição que o senhor defende? Bom dia a todos. Eu queria dizer para vocês o seguinte. A presidente da República, verificando que a questão de escolha, foi o que ela disse, de preferências sexuais, é uma questão individual e que o Estado não tem autoridade para se intrometer nessa questão. No máximo, a família é que tem o direito de orientar. Então, nós somos contra, e isso aí é assunto unânime entre nós, não só evangélicos, como católicos também. Agora, em segundo lugar, eu gostaria de deixar bem claro que já existe a lei da homofobia. Vamos deixar de conversa. Homofobia é uma pessoa doente que quer destruir, matar, ok? Bater um homossexual. Isso já tem lei, tem o Código Penal. Então, o que vale para um heterossexual, se apanhar, se bater, vale para um homossexual. Então, já existe lei. A PLC 122 é a lei do privilégio, é outro papo, e essa lei fere princípios constitucionais que nem emenda constitucional pode mudar. Então, isso aqui é apenas uma primeira entrada na história e nessa questão. Agora vamos ouvir Tony Reis. Antes dele falar, eu gostaria muito de agradecer aos dois por terem aceito participarem desse debate. É algo que não tem acontecido com muita frequência nos meios de comunicação, os dois lados dialogando no mesmo veículo. Então, a Rádio Câmara tenta dar então a sua contribuição para que com o diálogo nós encontremos aí os pontos de toque, os pontos de contato, os pontos de concordância de todos os lados. Tony Reis, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão que material algum pode abordar o tema, mesmo que seja para tratar da discriminação contra homossexuais? Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos e todas. É um prazer novamente estar conversando com vocês. Vamos dialogar. Na sociedade nós temos conflitos, nós temos diversas visões de mundo. O que nós vemos, e nós temos uma interpretação diferente do pastor Malafaia. O que a presidenta falou, ela suspendeu o material para ser estudado, inclusive pela questão da qualidade. Então nós já estamos com todo o nosso grupo discutindo com a ministra Helena Chagas, para que a gente possa estar discutindo o problema sério que é a homofobia nas escolas. Hoje nós temos pesquisa da Unesco, referendada pela Reprolatina e pelo próprio Ministério da Educação, 40% dos meninos fazem bullying contra homossexuais na escola. Então, e isso causa evasão escolar, causa violência e causa uma série de problemas. Inclusive, nós temos uma série de vídeos provando isso por A mais B, são pesquisas científicas. O que nós queremos, nós não queremos e concordamos com a nossa querida presidenta Dilma, que eu tive o prazer de apoiar e que o pastor Malafaia apoiou, José Serra. Eu tive o prazer de apoiar e o que ela quer também é material que respeite todos e todas. Então, nesse sentido, nós estamos num caminho de diálogo com a presidenta, com o Ministério da Educação. Nós não queremos realmente privilégio nenhum. Com relação ao projeto de lei 122, ontem mesmo tivemos várias reuniões com vários senadores, com várias bancadas, e nós estamos chegando a um consenso de como deve ser a redação, porque o que se chegou ao consenso é que ninguém é a favor da violência,
ninguém é a favor da discriminação, e a gente precisa isso colocar no papel de forma jurídica e constitucional. Então, nós vamos estar nesse papel de discussão, vamos estar colocando 3.500.000 pessoas na Avenida Paulista no dia 26 de junho, que vai ser o grande lançamento da luta pelas políticas públicas, para que a gente, um setor que é massacrado, que é discriminado, que é morto. 3.448 homossexuais foram barbaramente assassinados nesse país. Okay. Então, nesse sentido, o que nós queremos é cidadania plena, não queremos destruir a família de ninguém, não queremos ser queimado na fogueira eletrônica por ninguém. É isso que nós queremos, e nós queremos o respeito. Pastor Silas Malafaia, sobre um dos aspectos levantados pelo Tony Reis, que é a questão do bullying que acontece nas escolas, ele diz ter dados que 40% dos meninos cometem esse tipo de bullying. Não, sem levar em conta a questão da orientação e da opção sexual, que o senhor está coberto de razão, é uma questão individual e relativa à família. Sobre essa questão desse fenômeno que acontece dentro das escolas, qual deve ser, na visão do senhor e das igrejas, a forma de abordagem desse fenômeno? Olha, eu gostaria de também dizer que os gordinhos também sofrem algum tipo de pressão na escola entre os garotos, os magrinhos também, os baixinhos também e os altinhos também. Então nós vamos ter que agora verificar tudo, ok? Os gordinhos, os magrinhos, os altinhos, tudo isso. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, aqui é que está a questão. É inviolável, não tem como, está nas garantias individuais. Isso é Estado democrático de direito que a imprensa sempre quis, a liberdade de expressão. Você é livre para expressar a sua opinião. Existe uma diferença fenomenal entre criticar conduta e discriminar pessoas. É possível criticar os evangélicos, os católicos, políticos, a prática homossexual, discriminar ninguém. Então, os grupos homossexuais, eles querem botar uma mordaça, ele acabou de dizer aí, não querem ser queimados na fogueira eletrônica. Eles não suportam a crítica. Unanimidade só no túmulo. Eu não tenho nenhum problema de ser criticado. Eu não gosto dos evangélicos, eu não suporto a doutrina evangélica, eu não gosto de pastor. Qual é o problema? É o direito da pessoa se expressar. Nem emenda constitucional, no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4, nem emenda na Constituição pode mudar as garantias individuais. O que nós queremos é liberdade para criticar o que é legal ou ilegal. Aceitamos a crítica, o que eles não aceitam. E uma coisa interessante, o PLC 122, que eles não gostam de comentar, é um lixo, não é lei, aquilo ali é um lixo, que não tem lugar nenhum do mundo. Aquilo ali, de maneira terrível, diz o seguinte no artigo 16º, parágrafo 5º. Se um homossexual sofrer constrangimento de ordem vexatória, filosófica, olha o negócio que é. Isto é, se um homossexual se sentir ofendido por alguma questão filosófica, a Constituição, no artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém pode ser privado do direito de crença, olha isso, posição filosófica ou política. Então, é uma aberração, eles não querem. Eu quero avisar o Tony, aproveitar que ele está aí, peça, Tony Reis, para a imprensa divulgar o PLC 122. Manda eles divulgarem para a sociedade saber o que é esse lixo de projeto de lei. Manda lá divulgar que se um pastor ou um padre impedir a afetividade homossexual no pátio da igreja, 2 a 5 anos de cadeia. Se o homossexual sofrer algum constrangimento filosófico, 2 a 5 anos de cadeia. Manda eles divulgarem. Agora eu queria dizer uma outra coisa que eles também não dizem. Eu não sou a favor de morte de ninguém. Eu não sou a favor. Mas quando ele dá o dado aí das mortes, ele esqueceu de dizer que a maioria delas é briga entre eles mesmos. É garoto de programa, é questão entre eles, que no registro policial não diferencia. E eles jogam isso para dizer que é um grupo de risco e não são. Se mata mais jovem, se mata mais pobre, se mata mais negro no país do que homossexual. Então, nós vamos ter que fazer uma lei para cada tipo de coisa. Okay. Eles, como os héteros e homossexuais, estão amparados. E eu digo aqui,
se eu ver um homossexual ser agredido, se eu ver isso, eu vou ser testemunha a favor do homossexual para botar um miserável desse na cadeia. Nós não estamos aqui para impedir ninguém da sua prática, não é isso? O que nós não queremos é nos dar uma mordaça, porque o Estado democrático de direito é isso que faz uma democracia ser forte. Liberdade de crença e de opinião. Essa lei aí, se está na América, não passa na primeira emenda, vai pro lixo. Então, é uma lei que eles não comentam e que eles não motivam e que eu gostaria de aproveitar e pedir o Tony para mandar para as editorias de revistas e jornais para eles publicarem a lei para a sociedade tomar conhecimento. Ia ser muito bacana. Ok. Tony, você dizia na sua fala anterior que o projeto lá no Senado passava por modificações de redação, justamente para não dar margens a interpretações duvidosas sobre isso que o pastor Silas levanta. Você pode dar exemplos de mudanças nesta redação que podem, digamos assim, evitar essa leitura que o pastor Silas faz? Eu digo isso principalmente porque eu já vi na imprensa alguns militantes do movimento gay, dizendo que havia alguns exageros ou algumas coisas que poderiam ser interpretadas erroneamente no projeto de lei inicial. Eu acho que qualquer lei que vá para o Congresso, para a Câmara, tem que ter esse debate, sempre com respeito à dignidade humana, o princípio da igualdade, da segurança jurídica. Isso que nós fizemos, foi isso que o Supremo Tribunal Federal deu unanimemente o ganho de causa para nós hoje, que está garantida a união estável, que pode ser convertida ao casamento. Então é isso que nós queremos. Então, nós estamos com os melhores juristas do nosso lado, analisando. Então, já tem uma proposta de consenso de mais ou menos 80% dos parlamentares dentro do Senado. Então, o que nós quero dizer para o pastor Malafaia, para a gente baixar as armas, colocar o discurso na racionalidade. O que ele estava falando é a primeira versão do PLC 122. Não existe mais, e a gente nos convenceram, a questão da posição filosófica. Eu acho que nós temos que ter respeito às pessoas, mas a gente é totalmente favorável à questão da livre expressão, desde que não incentive o espancamento às pessoas. E isso nós temos. A pesquisa da Unesco, pastor Malafaia, 35% dos pais, eles têm muita dificuldade e muitos deles espancam seus filhos quando percebe que o filho tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente. Então, nesse sentido, pastor, eu queria conclamar o senhor para que a gente cumpra o mandamento da lei de Deus, que eu também sou cristão, que eu também sou católico, que é amai-vos uns aos outros, e a gente não pode sair por aí falando. Então, assim, o que o senhor está falando era de 2006 o PLC. Ele já sofreu três alterações. Nós estamos agora na penúltima versão de negociação. Tem muita gente boa negociando, trabalhando. Nós queremos uma lei. E, como o senhor disse, tem 53 países. Eu trouxe, e através da nossa assessoria internacional, 53 países já têm leis que proíbem a discriminação. Inclusive, a própria Constituição da Bolívia, Colômbia, diz lá a questão do respeito, a questão da orientação sexual e a identidade de gênero. Então, pastor, o que ontem, inclusive, tivemos uma reunião com um certo setor do grupo evangélico, um setor do grupo católico, que eu acho que é importante que a gente diga, que eu não posso, não tenho procuração para falar por eles. Todos são contra a violência, todos são contra a discriminação. O que nós queremos é viver. Agora, se a pessoa quer criticar um comportamento, uma prática, com certeza eu acho que isso tem toda a liberdade. O que nós não podemos é induzir a violência. E nós temos de pessoas que foram espancadas, as pessoas inclusive usam a palavra de Deus. E eu penso sempre, e aí eu tenho um padre, amigo meu, que ele fala assim: o que Jesus Cristo faria no meu lugar? Ele traria essas pessoas ou ele faria acepção, que tem 32 vezes na Bíblia a palavra acepção. Mas eu não estou aqui para discutir de Bíblia, eu estou discutindo aqui a Constituição Federal, artigo
5º que diz, todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. Então, o diálogo está aberto, nós não queremos guerra santa, nós temos que juntar-se com as igrejas, com o movimento LGBT, que hoje é o movimento que mais está organizado nesse país e é elogiado. Ontem mesmo tivemos vários elogios nesse sentido. Vamos combater a miséria nesse país, vamos combater o crack. Nós temos assuntos melhores, mais importantes nesse país para se discutir do que a questão da orientação sexual e a identidade de gênero. Não queremos propaganda de ninguém, como disse a nossa presidenta Dilma, não queremos privilégio nenhum, simplesmente queremos ser tratados, nem menos nem mais, direitos iguais. Ok, Tony. Bom, pastor Silas Malafaia, se forem feitas alterações, como diz o movimento LGBT, que estão sendo feitas ao projeto, ao PL 122, o senhor acredita que com essas alterações e de acordo com o que pensa o movimento evangélico e também o movimento católico, dá para aprovar esse projeto? Eu primeiro gostaria de dizer que ele está equivocado, que o PL 122, que foi ressuscitado por Marta Suplicy, os artigos que eu citei aqui, que é o artigo 8º, o artigo 4º, o artigo 16 e parágrafo 5º, continuam. O que a Marta tentou foi fazer uma emenda que até pra gente dar gargalhada, que já está na Constituição. Mas eu gostaria de corrigir ele aí no seguinte, ele diz que está do lado dele os maiores juristas. Ives Gandara, um dos maiores juristas do país, quando a Constituição foi feita, o artigo 226, parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal rasgou. A entidade familiar é homem, gênero masculino, e mulher, gênero feminino, ok? Só queria dizer, e Ives Gandara, na Folha de São Paulo, disse, essa é a ideia de família, homem e mulher, discutido lá na comissão. Agora, deixa eu dar aqui um outro dado. Esse discurso do Tony, bonito, sabe, politicamente correto na imprensa, não é verdade. Os grupos homossexuais, por 3 vezes, tentaram caçar a minha credencial de psicólogo, porque eu, como pastor, preguei, ok? Eles tentaram tirar meu programa do ar, que é 9 horas da manhã e meio-dia, dizendo que é impróprio pro horário. Só para você ter uma ideia. Me denunciaram no Ministério Público Federal e ainda não tem nem lei para isso. Então, entre o discurso e a prática, há uma diferença colossal. É bonito o discurso no rádio, mas na prática eles não suportam a crítica e essa conversa de baixa arma, ninguém está armado. É que cada um tem um tipo de temperamento e um jeito de discutir um assunto. E não é porque uma pessoa, existem assassinos frios que falam bem devagar. Então, não está se discutindo aqui temperamento nem forma de se expressar. O que está se discutindo aqui é que o PLC é um lixo que não tem lugar nenhum do mundo, que ele restringe e impede aquilo que está garantido na Constituição e que não pode ser mudado. Livre expressão do pensamento e de crença. Nós não negociamos. Se tem alguém querendo falar em nome dos evangélicos, quem convocou esse evento aqui fui eu. Eu estou aqui hoje, 3 horas da tarde, com as maiores lideranças evangélicas. E se algum deputado ou senador está falando em nosso nome, não tem autorização. Essa que é a verdade nua e crua. Eu estou aqui hoje. E outra coisa que eu queria dizer, eles usam elementos, por exemplo, a Avenida Paulista, ela deve ter que ter uns 100 quilômetros para ter 3,5 milhões de pessoas. Agora, eles fizeram uma passeata aqui em Brasília, dia 18, com 1.500, ok? E a sociedade está do lado deles. Hoje, 3 horas, nós vamos estar aqui. Vamos ver aqui vai ter católico, quem não é evangélico, quem não é católico, vamos estar aqui. A sociedade brasileira, eu quero dizer isso aqui, católicos praticantes e evangélicos, nós somos maioria absoluta. E nenhuma minoria, em nenhum Estado democrático pode infringir a maioria. É garantido os direitos da minoria, sem infringir a maioria. E é o que eles querem, ok? Já que o Tony citou a Bíblia, eu não gosto de debater esse assunto com Bíblia, mas ele veio citando a Bíblia, eu queria então, porque Bíblia é um assunto que eu conheço um pouquinho, Tony. Eu queria dizer que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, nos evangelhos, se você não sabe. Eu também queria dizer, Tony,
que o texto áureo da Bíblia que diz que Deus amou o mundo é o mesmo texto que diz que Deus vai botar a gente no inferno. E eu também queria dizer, Tony, que a luz da Bíblia, ela condena a prática homossexual. Então não entra no assunto de Bíblia que não vai dar certo, porque o assunto eu conheço. O Deus de amor é Deus de justiça. O Deus que ama e perdoa também é o Deus que pune. E eu conheço um pouquinho esse assunto. Então, nós não somos intolerantes, nós não queremos aqui proibir ninguém de ser homossexual. É direito de ser o que quiser ser, não é essa a nossa história. Entre a realidade e o discurso há uma diferença grande. Eu tenho aqui documentos e provo o que eu estou falando. E se você pegar os documentos que eles tentaram, os grupos de defesa homossexual, que tentaram caçar minha credencial, e o Conselho Federal de Psicologia arquivou, é de uma aberração monstruosa. Eu, como pastor, eles querendo me caçar como psicólogo. Então, há uma diferença entre o discurso e a prática. Nós não aceitamos nada do projeto de lei que venha criminalizar aqueles que querem expressar, através do pensamento e através da religião, a contrariedade à prática homossexual. E não apoiamos ninguém que queira incentivar a violência e desrespeitar e debochar de homossexuais. Não aceitamos isso. Uma coisa é criticar conduta, outra coisa é discriminar pessoas. Ok. Muito obrigado, pastor Silas Malafaia. Eu vou passar a palavra, então, ao Tony Reis para ser equânime no tempo, das mesmas chances, as mesmas oportunidades para todos, para que você possa responder, Tony. E aí nós vamos encerrar esse debate que está maravilhoso, poderíamos ir até o final do dia com esse debate, mas infelizmente temos ainda outros assuntos para tratar na manhã do parlamento. Muito bem. Primeiro, pastor Malafaia, eu sinceramente eu respeito as suas opiniões, embora tenha opiniões divergentes. Eu gosto de citar muito Gandhi. O Gandhi, ele coloca que uma sociedade deve ser julgada pelo tratamento que dá às minorias. Eu acho que é isso que nós queremos. O respeito à dignidade humana, o princípio da igualdade. Com relação, e aí quero pontuar as duas questões que o senhor falou. Minha falecida mãe, que me ensinou, ela não entendia direito, mas ela falava assim: juiz, na primeira instância, você não discute a sentença. Se você aceita ou recorre. Na segunda instância, você discute ou recorre. O Suprema Corte foi unânime. O pessoal mais conservador, as pessoas mais avançadas, mais à esquerda, foram unânimes dizer que nós temos o princípio da igualdade e foi considerado entidade familiar. Inclusive, fui um dos primeiros casais que convivo há 21 anos. Então, menos com o seu andor, que pode cair e quebrar. Segundo, a questão do PLC 122, nós estamos nesse processo de discussão, está indo muito bem, estamos discutindo com todas as lideranças partidárias, queremos discutir, não queremos levantar a voz em nenhum momento acusando A ou B. O que nós queremos é viver num país de harmonia, do respeito à diversidade religiosa, respeitar os evangélicos, as travestis, respeitar os católicos, respeitar os gays, respeitar as pessoas com deficiência. Inclusive, a proposta nossa é uma série de kits, inclusive para o bullying, as pessoas obesas, para a questão das pessoas negras, a questão de gênero. Eu acho que a escola tem que ser uma escola inclusiva. Então, nesse sentido, pastor, nós estamos muito tranquilos, inclusive aproveitando aqui, dizer que ontem à noite a nossa homepage foi hackeada e falava que a BGLT estava promovendo uma queima de Bíblia. Isso é um absurdo. Nós já estamos com os delegados e a Polícia Federal vendo quem foi que hackeou. Não é o nosso objetivo queimar a Bíblia de ninguém. Muito pelo contrário, é o respeito total às crenças de cada um. E nós queremos conviver conforme diz a nossa Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros. Muito obrigado também ao pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Eu quero dizer que, apesar de todas as exaltações e divergências que nós podemos observar nesse debate, eu enxerguei também muita convergência por parte do pastor, falando que não quer nenhum tipo de agressão, um exemplo de dizer que não quer nenhum tipo de discriminação e alguém sendo colocado em posição vexatória, e ao mesmo tempo por parte do
do Tony Reis, se oferecendo ao debate. Então, acho que nós temos, ao final desse debate, muito mais convergências, ou melhor, muito mais um caminho a seguir do que caminhos separados. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer que é algo relativamente inédito a gente promover um debate de um tema tão polêmico, algo que a gente está apostando aqui dentro da Manhã no Parlamento, e nós queremos agradecer aos dois por terem participado de forma tão brilhante desse momento inaugural do nosso Manhã no Parlamento. Obrigado.